365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Nosso propósito devocional para esse ano de ler a Bíblia aí de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse, e é uma bênção poder estar aqui com vocês todos os dias, trazendo um pouquinho da palavra de Deus e de alguma forma aí levando sementes para o coração de vocês, para que a vida de vocês possam ser mais intensa aí na presença de Deus, amém? Estamos no livro de Josué, estamos vendo uma unção de conquista. Josué já está praticamente no final da sua jornada, da sua carreira. Capítulo 15 ao 17 vai ser o nosso estudo de hoje, e nós vamos falar um pouco sobre herança. Herança que é um tema polêmico, algo difícil de discernimento, algo difícil de compartilhar, algo difícil de viver. Nós vemos aí nos dias atuais que sempre quando se fala a respeito de herança, muitas das vezes se levantam grandes polêmicas, discussões, dificuldades de entendimento, de relacionamento, famílias entram em conflitos gigantescos por causa de heranças. Agora, herança também remete a algo espiritual, algo que é passado, algo que eu vivo e gero para as minhas próximas gerações, para os meus filhos, netos, bisnetos e tudo mais, e algo também que eu recebo dos meus pais, dos meus avós e por assim vai. A Bíblia fala que Deus ele enxerga, nós vimos aqui no livro de Números, Levítico, Deuteronômio, muitas vezes Deus falando que ele castiga e que ele reflete as bênçãos e as maldições que nós geramos até a terceira, quarta geração. Então, isso remete à herança, a uma conquista, a algo que vai ser depositado, algo que vai ser derramado a outras gerações. Olha que interessante. Josué capítulo 15, nós vamos falar, esse capítulo vai falar sobre a herança de Calebe. Nós vamos ver aqui que as demais tribos de Israel, elas recebem a sua herança na conquista da terra. Esse povo até acaba trabalhando, eles batalharam bastante e, segundo a promessa e a bondade de Deus, estão prontos para receber a sua porção. A gente vai ver nesse capítulo aqui que eles viveram os dias de batalha de maneira intensa, de maneira ali a se entregar verdadeiramente por aqueles propósitos. Agora é o momento de viver os dias de recompensa. Nós vimos que Deus desde o começo falou ali que esse povo vai adentrar uma terra, vai viver uma nova maneira, uma terra que mana leite e mel. Então nós temos o entendimento de que eles não vão mais viver por grandes sofrimentos e só lutas, muito pelo contrário, eles vão viver algo muito poderoso também. Eles vão passar a viver aqui de uma maneira agradável, de uma maneira um pouco mais tranquila do que eles viviam no deserto. Eles vão viver coisas mais agradáveis do que viviam no deserto. E o mesmo também acontece em nossas vidas, porque há um tempo em que a nossa função é batalhar, é lutar, é percorrer ali com os caminhos que muitas vezes são difíceis, mas haverão ali, então, nós entendemos que vão haver essas fases intensas e constantes batalhas, mas também vão ter dias de descanso, dias de curtir os louros da vitória que Deus nos dá. Nós vamos viver dias difíceis, dias dolorosos, dias que vão nos trazer feridas, vão nos deixar marcas, mas em algum momento nós vamos viver dias o oposto disso. Em algum momento o oposto disso vai chegar em nossas vidas. Dias de descanso, dias de deleite no prazer que o Senhor nos permite viver, dias de viver e desfrutar da bênção de Deus sobre nós. Enquanto nós vivemos esses dias de batalha, enquanto nós vivemos esses dias de dificuldade, de lutas, dificilmente nós vamos conseguir sentir o valor, o peso de cada uma delas, mas a expectativa da bênção sempre é algo que vai trazer um ânimo para nós. A expectativa da bênção sempre vai trazer para nós uma perspectiva de que vai valer a pena todas essas lutas, de que essas lutas vão ser bem recompensadas. Então, quando finalmente chegar esse dia de recompensa, é o que esse povo está vivendo aqui. Quando realmente chega, quando definitivamente chega o dia dessa recompensa por toda a luta passada, o povo se sente leve. Nós nos sentimos leves, nós ficamos felizes e com a sensação ali maravilhosa de dever cumprido.
É isso que esse povo está vivendo. Ele passou pelo sacrifício no deserto, ele passou por aquela dificuldade toda de vida, de mudança, de transformação, de renúncia, de sacrifício, de se adequar ao que Deus estava estabelecendo sobre eles. E agora eles estão colhendo os frutos desse sacrifício que eles fizeram. Eles estão indo para o lugar onde eles desejaram. Então, há muitos dias nós temos que crer que há muitos dias de deleite preparado para cada um de nossas vidas. Há muitos dias de reconhecer e de viver essas bênçãos do sacrifício que a gente tem vivido. E aí, se você não tem entregado a sua vida ou sacrificado aquilo que o Senhor pede, começa a refletir sobre isso, porque muitas vezes você acaba vivendo algo momentâneo e tudo mais, acreditando ser o melhor que Deus tem. E na verdade, deixa de semear o processo de plantação daquilo que Deus realmente deseja para a tua vida. Então, não tema pelo sacrifício. Não tema porque o sacrifício vai custar demais ou porque vai ser dolorido demais. Pelo contrário, se dedique, deixe que Deus venha, deixa que Deus venha a ser esse fator de transformação na sua vida. Seguindo então a direção, seguindo a força do Senhor, nós veremos a glória de Deus e seremos alcançados pelo seu favor, seremos alcançados por essa glória, por essa manifestação de sobrenaturalidade que nos envolve, que gera milagres a nosso favor, que nos conduz a lugares mais altos. Isso é o que esse capítulo 15 nos ensina. Então, se nós vivemos o sacrifício, suportarmos o processo, entendermos que esse tempo de dor, esse tempo de luta, de sacrifício, esse tempo de dificuldade, ele tem um dia e uma hora marcada para acabar. E não que ele vá acabar para sempre, porque são fases, são ciclos. Eu creio que a nossa vida ela fala muito sobre fases, sobre ciclos, há momentos. E aí, há um momento que esse ciclo acaba. É como um círculo, ele termina, ele tem um ponto inicial, ele vai fazer todo um processo e ele vai terminar em algum ponto. Agora, há um momento também que esse ciclo, ele vai, o ciclo bom também vai começar e vai terminar e vai iniciar um novo. Então, tenha consciência disso, tenha consciência do que está sendo semeado. Esse capítulo aqui, ele nos ensina isso. Ele é dividido em três partes. Ele vai falar do versículo 1 ao 12 sobre a sorte de Judá, sobre as bênçãos da tribo de Judá. Ele vai falar do 13 ao 19 sobre a herança de Caleb. E ele termina do 20 ao 63 falando sobre a herança de Judá. E olha que interessante, nós vamos para o capítulo 16, então. Nós vamos para Josué capítulo 16 e ele vai continuar falando sobre esse tema, sobre a herança. Ele vai falar agora sobre a herança dos filhos de José. Ele vai falar em Josué capítulo 16, nós vamos ver que as promessas de Deus feitas aos filhos de José, Efraim e Manassés, e essa promessa ela está lá em Gênesis 48, nós estudamos essas promessas aqui. Efraim e Manassés, eles vão receber uma porção da terra prometida e vão abrir um novo tempo de Deus em suas vidas. Eles vão iniciar um novo processo, um novo ciclo está iniciando na vida dessas tribos. Muitas vezes o Senhor, o nosso Deus, o Senhor mesmo, fala conosco em suas palavras, elas parecem um pouco distantes, elas parecem um pouco sombrias, elas nos causam um pouco de pânico, de medo e tudo mais. Parece que são promessas impossíveis de ser vividas, parecem que são conceitos que nunca vão acontecer conosco, parece que aos nossos olhos é muito impossível viver o que Deus está nos liberando. Agora, o fator tempo, ele é algo que principalmente nos afeta, talvez é um dos nossos maiores inimigos, principalmente na nossa geração, uma geração que está acostumada às coisas acontecerem muito rápido, que está acostumado ao tempo ser muito para ontem. Muitas vezes nós vemos aí ser usado um termo aí de geração fast food, porque é tudo para agora, é tudo 1, 2, 3 e vai, e muitas vezes o tempo acaba sendo o inimigo desses processos, dessas promessas que Deus tem para cada um de nós. E na maioria das vezes a espera
ela parece ser algo negativa. A espera parece ser muito dolorosa, quando na verdade essa espera ela deveria ser encarada como um tempo de preparação. O que esse povo está vivendo, que todo esse povo, especificamente esse capítulo fala um pouquinho mais sobre a tribo de Manassés e Efraim, mas esse contexto se aplica a todas as tribos de Israel, porque as promessas são sobre todos eles. Né? E o que eles estão vivendo é algo muito precioso. Essas promessas foram liberadas há mais de 400 anos atrás. E agora sim eles estão vivendo. É óbvio que essas promessas, esse povo mesmo, essa geração que está vivendo, não ouviu essas promessas diretamente de Jacó. Ela não ouviu essas promessas. Mas são coisas que vai se passando de geração para geração. E o pai para o filho, e o filho para o filho e tudo mais. E até que chega aos ouvidos desse povo e ele começa a ter ciência do que foi prometido sobre ele. E é óbvio que a espera desse povo, ela foi... ela acompanha, talvez, o peso da frustração de todas as gerações passadas que não alcançaram essa promessa. E talvez na minha vida, e talvez na sua vida, possam ter promessas, possam ter situações que vêm passando de geração para geração e que ainda não aconteceram, que ainda não atingiram o ápice, que ainda não atingiram o nível mais elevado que poderíamos viver. E aí, imagina então o nível de frustração e de cobrança que esse povo vem. Então, nós temos que entender que as promessas de Deus, elas têm que servir como uma motivação para que a gente se prepare para ver isso. Para que a gente prepare para que as próximas gerações vivam isso. E automaticamente nós vamos chegando mais perto, nós vamos nos posicionando, nós vamos agradando a Deus, nós vamos nos consertando e sendo construindo essa relação de intimidade com o Senhor, a ponto de viver isso. Então, pela fé, nós podemos enxergar as promessas de Deus e usar o cumprimento delas como um combustível para os dias maus. Hoje, graças a Deus, né, muitas pessoas vivem apenas para trabalhar pelo Senhor e conseguem ter um pouco mais de tranquilidade, de entendimento de como trabalhar, de como viver essa vida aos pés de Deus. Mas a grande maioria da população não vive isso, então cria-se muitos conflitos do que realmente são promessas, do que realmente são vislumbres, do que realmente são desejos do homem, do coração do homem, o que é desejo do coração de Deus, e tudo isso se confunde. Agora, nós vemos aí uma geração que muitas vezes cria expectativa das promessas em trabalhos, em lugares, e realmente não vão refletir o processo, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos buscar isso em Deus. Nós precisamos buscar isso em Deus para realmente não perder tempo nas nossas vidas. Não perder tempo nas nossas vidas. Quando a gente acaba perdendo esse tempo, ou não tem esse discernimento, a gente acaba se permitindo desanimar. A gente procura enxergar pela fé, mas dias maus, dias ruins, nos tiram desse foco. Então, nós precisamos ser encorajados. Nós precisamos ser encorajados e o livro de Josué nos traz grandes missões, mensagens de encorajamento para viver o propósito de Deus em nossas vidas, para alcançar as promessas, para alcançar o que Deus realmente sonhou para cada um de nós, para alcançar o que Deus tem de melhor. A expectativa de viver a promessa, ela sempre ela deve ser sempre para nós um alimento para as nossas almas, um alimento para o nosso coração, um alimento para o nosso espírito. A gente olha para essa promessa e a gente sabe que Deus tem algo poderoso para liberar sobre nós. Então, eu quero encorajar vocês. Eu quero encorajar vocês baseado no estudo dessa palavra. Esse capítulo me traz muito encorajamento de permanecer, um encorajamento de continuar. Porque muitas vezes você vai estar no caminho certo. Muitas vezes você está fazendo a escolha certa. Muitas vezes você está semeando no processo, mas é cansativo. E o tempo parece que não ajuda. E demora. E aí você se frustra. Parece que daquela vez agora vai acontecer. Parece que agora vai acontecer. E aí de repente não acontece. E aí você vai colecionando histórias, vai colecionando decepções, vai colecionando frustrações. E isso te desanima. E eu sei porque eu já passei por muitas situações dessas em diversas áreas da minha vida. E eu continuo lutando em algumas delas. E é normal, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos continuar lutando. O que eu quero te encorajar é para que você veja a vida com outros olhos e entenda que, através da palavra de Deus, nós temos aqui a inspiração, o alimento necessário para que a gente consiga avançar e alcançar isso.
Então, eu quero te incentivar para que você persevere, para que você não desista, para que você creia e para que você sirva a esse Deus. Para que você sirva a esse Deus que é maravilhoso, que nos trata, que nos prepara, que não tem, como muita gente diz, essa pressa que acelera e queima a largada. Deus ele tem sim, o agir de Deus é muito rápido. O agir de Deus, quando Deus sopra, quando Deus envia a palavra, quando Deus libera, as coisas acontecem numa velocidade assim muito rápida. Agora, Deus ele não queima largadas, então nós precisamos ter esse entendimento. Deus não queima largada, Deus não vai me dar algo antes da hora, Deus não vai te dar algo antes da hora, Deus não vai te dar algo que possa te prejudicar, algo que faça você sair do propósito. Então, esse Deus ele é bom, ele é maravilhoso, ele é perfeito em tudo que ele faz, e enquanto a promessa de Deus ainda não se cumpre, ele quer treinar a mim, ele quer treinar você, ele quer nos preparar. E aí talvez a falta de entendimento disso possa fazer com que eu, particularmente, infelizmente, já vi que muitas pessoas abandonaram esses caminhos por acreditar que eram mentiras as promessas e não aceitaram que estavam sendo preparadas. Então, não perca isso da sua mente, não perca isso do teu coração. E aí, nós vamos encerrar o nosso capítulo, nosso estudo de hoje com o capítulo 17. E o capítulo 17 do livro de Josué, ele vai nos ensinar que para ter mais do que a gente quer, se a gente almeja ter algo mais, a gente precisa lutar por isso. Então, olha que interessante. Em Josué, capítulo 17, eu vejo aqui uma das lições de vida talvez mais importantes que a Bíblia vai nos trazer. Talvez uma das lições de vida, umas lições de vida do nosso dia a dia, lições que servam pro nosso dia a dia, mais importantes que a Bíblia vai trazer. Quando eu li esse texto na adolescência, eu entendi a primeira vez ali o seu significado e tudo mais, eu fui ministrado, fui muito envolvido por essa mensagem. Nesse texto aqui, eu percebi que realmente é um desejo de Deus nos abençoar com grandes coisas. Deus ele tem realmente o melhor, ele deseja que nós vivemos o melhor dessa terra. Ele deseja sim que nós tenhamos sucesso, que nós alcançamos níveis mais altos, lugares mais altos. Mas ele quer também nos fazer ocupar esses lugares mais altos. Mas também exige de nós existe um contraponto aqui, porque ao mesmo tempo que Deus quer nos enviar, quer nos colocar nesses lugares, quer que a gente viva o melhor, exige de nós o contrário ali, a nossa parte nisso tudo, nesse projeto, a nossa parte de envolvimento nisso, exige muito esforço da nossa parte. Deus ele quer nos dar, ele vai estar conosco, mas exige uma resposta da nossa parte. A meia tribo de Manassés, o contexto histórico desse capítulo aqui é o seguinte: a meia tribo de Manassés, que atravessou o Jordão, uma parte não atravessou, outra parte atravessou. Então, essa parte que atravessou, ela vai até Josué reivindicar uma porção de terra maior, porque a terra que eles haviam herdado era muito pequena e não acolhia de maneira confortável todas as famílias daquela tribo. Então, Josué, ele disse que eles poderiam subir as montanhas, que eles poderiam, então, já que assim, o contexto, vocês querem mais? Vocês querem uma terra maior? Vocês querem uma terra melhor? Então, beleza, vocês podem subir as montanhas e vocês podem conquistá-las. Vai lá, a terra é de vocês estão abençoados para isso. Vocês querem mais, então vão lá. Creiam que vocês já estão abençoados, estou como líder do povo te abençoando para ir fazer isso, para conquistar esse lugar, mas esse sacrifício é seu. E eles responderam, começaram a dar desculpas. Eles começaram a dar desculpas. E quantos de nós não faz isso em nossas vidas? Quantos de nós, você quer algo bom, você quer algo melhor, você quer de repente fluir de uma maneira mais intensa, você quer viver algo melhor, algo maior. Mas quando você vê o nível de sacrifício que é necessário para que isso aconteça, as suas desculpas começam a aparecer. Olha o que eles começam a fazer. Eles começam a colocar então desculpas de que lá haviam gigantes, de que eles estavam equipados melhores do que eles para a batalha, que havia muitas árvores. E a resposta de Josué, ela é muito interessante quando eles falam isso. A resposta de um líder para as desculpas dos seus liderados é muito interessante. Ele diz aqui: grande povo és e grande força tens. Ele não começa a conflitá-los nem desanimá-los, ele lembra quem eles são. E aí, eu entendo muito o papel da liderança. Eu entendo muito o que é ser líder. Josué, para mim, é um dos grandes exemplos de liderança. Porque o papel do líder não é pegar na tua mão e fazer você
alcançar, não é lutar as suas lutas. O papel do líder é mostrar e fazer você entender quem é você. Porque muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar. Nós não conseguimos ter o entendimento real de quem nós somos. Mas uma liderança, uma figura madura, uma figura que tem essa responsabilidade sobre nós, consegue. E Josué ele fala, grande povo és, grande forças tem, Josué lembra quem aquele povo é e da onde eles vieram e do que eles são capazes. Em seguida, ele mais ou menos ele começa a dizer assim, as montanhas serão de vocês, se em vocês houver disposições para cortá-las. Ou seja, vocês podem conquistar o que vocês quiserem, vocês podem avançar, vocês são capazes, Deus é contigo. Agora, eu não posso ir lá por vocês, não sou eu que quero aquela terra. Não sou eu que quero aquele espaço, não sou eu que quero essa afluência, não sou eu que quero essa melhoria, não sou eu que quero alcançar esses resultados que vocês desejam. Mas, se vocês desejam, vão lá, vocês são capazes. Deus abençoe, eu estou aqui, eu libero a bênção de Deus sobre vocês. Vão lá, lutem as suas guerras e tenham os méritos delas. É isso que Josué está nos ensinando aqui, é isso que ele está ensinando esse povo. Muitos de nós acreditam que apenas alguns são abençoados por Deus, apenas alguns têm essa bênção para conquistar grandes coisas, quando na verdade, gente, é o desejo dele, é o desejo do Senhor, e o Senhor está nos mostrando aqui na sua própria palavra. Ele não faz distinção de um ou de outro, pelo contrário, ele abençoa a todos. Deus quer que todos avancem, que todos conquistem, que todos sejam prósperos. No povo de Israel, Deus ele preparou um dia para que fossem perdoadas as dívidas, para que todo o povo prosperasse. Então, esse tipo de conceito de que Deus quer abençoar uns e não quer abençoar outros, não existe. Isso não existe. Deus ele queria ali que todo o povo fosse próspero, com grandes coisas, vivendo grandes coisas, tendo grandes posições. Agora, a verdade disso tudo é que o desejo dele é que todos os seus filhos sejam conquistadores. E muitas pessoas não querem conquistar porque conquistar leva sacrifício. Conquistar remete a sacrifícios e muitas pessoas querem ser somente abençoadas. Pessoas que querem ficar ali no seu lugar, não ter comprometimento, não ter grandes esforços, mas viver grandes coisas. Isso não existe com Deus. Manassés tinha uma necessidade e Josué os liberou para batalhar e para supri-lo. Josué liberou o desejo daqueles corações e falou, se vocês querem conquistar isso, então vão atrás. A questão é que eles achavam difícil. E realmente era difícil. Agora, Josué condicionou a satisfação deles à disposição de lutar por isso. Então, você quer que alguma coisa dê certo? Você quer ser próspero financeiramente? Você quer ser próspero emocionalmente? Você quer ser próspero ministerialmente? Você quer que a sua vida dê certo? O que você tem feito por isso? Você quer que suas finanças sejam finanças aí plausíveis? Qual o nível de sacrifício que você tem feito por isso? Você quer que você quer viver um casamento que seja feliz, que seja próspero, que haja amor, respeito, cumplicidade e tudo mais? Qual o preço que você está disposto a pagar por isso? Eu quero ver uma carreira bacana, eu quero, ser um exemplo, eu quero ter ali uma carreira desenvolvida com bons exemplos e tudo mais. O que você está disposto? Qual o preço você está disposto a pagar por isso? Eu quero viver ministério, eu quero viver para o Senhor. E qual a busca? Qual o preço que você está disposto a pagar para que isso seja uma realidade na tua vida? Então, esse é o contexto aqui. As pessoas elas querem viver, mas elas não querem a conquista, a luta para alcançar aquilo. Então, nós somos bons em desejar coisas, mas não somos bons em batalhar por elas. Tinha certeza aqui, você fique com a total certeza que é o desejo de Deus nos levar a lugares mais altos, a lugares melhores. Agora, nós precisamos lutar por isso. Então, hoje aqui encerrando o nosso devocional de hoje, nós estudamos um pouco sobre herança, estudamos aqui um pouco sobre a distribuição dessas heranças e de como esse povo foi abençoado. Nós vimos a herança de Caleb, nós vimos a herança de Manassés e Efraim, nós vimos que a terra está sendo dividida. E aqui nós vimos que para alcançar níveis mais altos nós temos que lutar. E qual é o preço que você está disposto a pagar pelo o que você deseja, pelo que você apresenta em oração? É muito fácil chegar diante de Deus e falar, Senhor, me abençoa, Pai, eu sonho com isso, com aquilo outro. Me ajuda a prosperar nisso, me ajuda a fazer isso dar certo. E agora a resposta de Deus sempre vem na palavra.
Por isso que eu amo a palavra de Deus, é por isso que eu insisto tanto, impulsiono tantas pessoas para que possam caminhar de acordo com a palavra. Qual o preço que você está disposto a pagar por aquilo que você pede tanto ao Senhor? Então, esse é a reflexão do nosso devocional de hoje. Encerramos aqui o nosso vídeo. Amanhã tem mais estudo da palavra, amanhã tem mais revelações aí que Deus tem para trazer. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, que você também possa ajudar e abençoar outras pessoas a ter acesso a esse estudo, a ter acesso a essa mensagem e em nome de Jesus serem transformados também. Amanhã tem mais vídeo, não deixe sua Bíblia fechada, ela é viva e ela fala. Então, em nome de Jesus, amanhã tem mais vídeo, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.